Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou estar explicando para vocês como vocês vão fazer o exercício 6 do teste de sondagem que a professora Cláudia passou a respeito de raiz. Então, para a gente fazer isso daí, a gente vai precisar ter duas ferramentinhas que vamos usar para fazer os exercícios. O primeiro é a radiciação, esse conceito, e a outra é a decomposição. A radiciação é praticamente raiz, e vocês com certeza já sabem, né? Como que funciona já uma raiz. Nós temos aqui, por exemplo, uma raiz quadrada de 4. 4 a gente pode reescrever ele como 2 ao quadrado. Então, nós temos aqui o mesmo grau, raiz quadrada, e 2 elevado ao quadrado, né? Tem o mesmo grau aqui. E aí, esse númerozinho de dentro aqui, ele pode sair para fora, né? E a gente resolve a raiz e fica só 2. Da mesma forma, a raiz cúbica de 27. 27 ele pode ser reescrito como 3 elevado ao cubo. E aí nós temos aqui o mesmo grau, aqui o grau 3 e aqui o grau 3, então o meu 3 ele acaba saindo né, da minha raiz, e aí eu vou ter o valor 3. E a gente vai fazer a mesma coisa em relação às outras raízes quando a gente vê x, y, z e outras coisinhas também. Quando nós vemos, por exemplo, raiz sexta de x elevado a 5, o que a gente pode trabalhar aqui? Como a gente pode solucionar, simplificar? Não tem o que a gente fazer aqui, porque aqui nós temos um grau que é 6 e o meu x está sendo elevado ao 5, então a gente não pode fazer nada, então a gente deixa ele como ele está. Mas se, por exemplo, a gente encontrar uma raiz sexta de x elevado a 7, a gente pode reescrever esse x elevado a 7 como x elevado a 6 vezes x. Aqui ó, nós temos o mesmo grau, então esse x ele pode sair dessa raiz. E esse aqui não pode, porque esse aqui é o grau 1, né? Como não tem nada, é como se fosse 1 aqui. Então, ele vai acabar ficando dentro. E aí, na resposta, a gente tem que vai ser esse x que saiu, né? X vezes raiz sexta de x. E se for raiz sexta de x elevado a 12? X elevado a 12 a gente pode reescrever como x elevado a 6 vezes x elevado a 6. Então, nós temos que esse x vai sair porque é o mesmo grau, e esse x também vai sair porque é o mesmo grau. Então nós vamos ter x vezes x, e isso aqui vai dar x ao quadrado. Essa é uma ferramenta que vocês vão usar. A outra ferramenta é a decomposição. O que é decomposição? Vamos escolher o número 14. 14 a gente pode dizer que ele é composto, que ele é formado por 2 vezes 7. Não é verdade? 2 vezes 7 gera o número 14. Da mesma forma a gente vai fazer isso aqui agora o processo contrário. Nós vamos decompor o número. Então tem um número aqui, vamos pegar o número 54, e a gente vai descobrir quais são esses outros números que multiplicados formam o valor 54. Como que vocês vão fazer essa decomposição? Colocam o número 54, vocês fazem uma retinha assim, para baixo, né, na vertical, e aí vocês vão ir dividindo esse valor aqui pelo menor número que der para dividir. Por exemplo, 54 é 6 e 1, né? Claro. 54, nós temos que 4 ele é um número par, então eu posso dividir ele por 2. Se eu dividir por 2, isso aqui vai ficar 27, certo? Não posso dividir por 2, mas eu posso dividir por 3, 27. Isso aqui vai resultar em 9. Se eu dividir 9 por 3, vai ficar 3. Se eu dividir 3 por 3, vai ficar 1, certo? Você faz essa decomposição até chegar no 1. E aí, o que é que você vai fazer agora? Depois que você fez a decomposição, você descobre quais são os valores que multiplicado compõem esse número daqui. Em outras palavras, a gente pode dizer que, deixa eu colocar aqui, 54 vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou eu posso reescrever como 3 ao cubo. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, se você achar uma raiz cúbica de 54, você já vai saber fazer essa decomposição e vai descobrir que, na verdade, tem um 2 vezes 3 ao cubo. Então, esse 3 aqui na raiz cúbica, por exemplo, a raiz cúbica aqui, né, é de grau 3. Se aqui dentro for 54, você vai saber que aqui dentro da raiz cúbica, na verdade, vamos ter um 2 vezes 3 ao cubo. Isso quer dizer que esse 3 ele vai sair, vai ficar só 3, e o 2 vai acabar ficando 3 vezes raiz cúbica de 2. E são essas ferramentas que você vai usar. Agora vamos ir para a parte dos exercícios.
O exercício então, gente, é o seguinte. Escreva na notação mais simples para a forma radical. E aí a gente vai ter essa expressão daqui, a letra B, a letra C, a letra D. Eu sei que aqui está um quadro gigante, né? Com um monte de informação já, mas olhem para mim e vamos passo a passo, beleza? Nós temos aqui essa expressão gigantona, 108, x elevado a 5, que multiplica x mais y elevado a 6, raiz cúbica disso tudo. Agora imaginem vocês pegarem e fazerem toda essa conta aqui, x mais y elevado a sexta, multiplicar por x elevado a 5, e depois ver se dá pra gente fazer alguma coisa. Não, vamos simplificar. Vamos simplificar. A gente vai fazer aquele mesmo esqueminha que a gente fez nos exemplos. Vamos pegar cada número e ver como que está se comportando os expoentes. E aí, dando o mesmo grau, a gente vai tirar da raiz. Vamos pegar o número 108 e vamos fazer a decomposição dele. 108, como é par, divide por 2, 54. A gente já calculou esse número antes, né? E a gente sabe que 54 é 2 vezes 3 ao cubo. Então, 108 a gente pode reescrever ele como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Vamos pegar agora esse outro termo, x elevado a 5. X elevado a 5 a gente pode reescrever como x ao cubo vezes x ao quadrado. X mais y elevado a sexta. A gente pode reescrever como x mais y elevado ao cubo vezes x mais y elevado ao cubo. E agora que a gente tentou colocar tudo com um grau 3, agora a gente vai reescrever essa conta gigante aqui com essas alterações que a gente fez. Então, o 108 virou 2 elevado ao quadrado vezes 3 ao cubo, o x à quinta virou x ao cubo vezes x ao quadrado, e o x mais y elevado à sexta virou x mais y ao cubo vezes x mais y ao cubo. Tudo que está ao cubo, ele vai acabar saindo da raiz. Então, o 3 ao cubo sai da raiz como 3, x ao cubo sai da raiz como x, x mais y ao cubo sai da raiz como x mais y ao cubo, mais uma vez, sai como x mais y. E aí, e o resto? O resto deixa na raiz, porque não vai acabar saindo. Se a gente for reescrever tudo isso aqui, nós vamos ter que o resultado vai ser 3x, que multiplica x mais y ao quadrado, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado vai dar 4, vezes x ao quadrado. Essa aqui é a resposta. E é muito mais simples do que vocês fazerem, né? Umas contas gigantes. É só a gente ver a raiz. Muitas coisas na matemática a gente pode cortar sem fazer contas muito largas. E a gente precisa ficar esperto justamente nisso, para a gente não perder tempo e trabalho. A letra C. Raiz ao quadrado de 3x dividido por 5y. Gente, como é, no caso, uma raiz quadrada, então a gente precisa achar alguma coisa aqui que dê um quadrado. Mas não tem nada. O x está elevado ao expoente 1. O y também. 3 dividido por 5 não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo, né, ou ao quadrado, dá 3 sobre 5. Nem 5 e nem 3. Então, na C não tem o que a gente pode fazer. Já está da maneira mais simples que dá. Agora, na letra D a gente pode. Raiz cúbica de 2 vezes x elevado a quarto, a 4, quer dizer, dividido por 9yz ao quadrado. Esse x elevado a 4, a gente pode reescrever ele como x ao cubo vezes x. Agora, o 2 a gente não pode, fica 2 mesmo. 9 a gente pode escrever como 3 ao quadrado, mas o expoente que a gente está querendo é o 3, não o 2. Y, expoente 1, z, expoente 2. A gente não pode fazer nada com eles, mas com x a gente pode fazer. Então a gente pode reescrever essa conta aqui como raiz cúbica de 3. Raiz cúbica, né? Raiz cúbica só. 2 vezes x elevado ao cubo vezes x, que era antes do x ao quarto, dividido por 9yz ao quadrado. E aí a gente pode reescrever mais uma vez isso aqui, só para separar o que está ao cubo do que não está. Então vai ficar a raiz cúbica de 2x dividido por 9yz ao quadrado vezes o x ao cubo. E aí nós temos o mesmo grau, esse x vai acabar saindo da raiz. Então nós temos que a resposta final vai ser x, raiz cúbica de 2x dividido por 9yz ao quadrado. E essa aqui é a resolução, a letra D. É o mesmo esquema que vocês vão fazer, então não tem por que eu fazer ela aqui, se todos os passos eu já dei aqui para vocês fazerem. E é isso aí, gente. Bons estudos de matemática para vocês.